ornitos, rinchos, nariz de aves. O leite escorre através dos poros de sua pele na região abdominal. Não possuem dentes. Opa! Antes de podermos mergulhar, de fato, nas características excepcionais desse bichinho, é preciso entender como tudo começou. E para isso, nós vamos contar com a ajuda de uma das teorias mais aceitas pelos cientistas sobre como se originou a vida na Terra, a teoria da evolução química. Ela se baseia no planeta Terra quando ele era bem novinho, cerca de 4 bilhões e 400 milhões de anos atrás. Essa teoria diz que, nessa época, existia uma atmosfera primordial onde a Terra ainda passava por um conturbado processo de formação. Nossos oceanos, por exemplo, possuíam algo que veio a ser chamado de caldo nutritivo. Esse caldo era rico em compostos como sulfeto de ferro, entre outros minerais. O que acontecia era que a água fria adentrava o fundo do oceano até encontrar camadas mais profundas da Terra, extremamente aquecidas pelo magma. A água, então, chegava a atingir temperaturas na faixa dos 300 graus centígrados, para então subir novamente ao oceano. Quando a água quente entrava em contato com a água gelada do fundo dos oceanos, ela se esfriava e os minerais da água se precipitavam, dando origem a chaminés. Na formação das chaminés, os sulfetos e os íons de ferro entravam em contato com o gás carbônico e formavam moléculas orgânicas. Isso já foi comprovado cientificamente em laboratório por 2 cientistas chamados Oparin e Haldane. A partir daí, nasceria o nosso Luca e o nosso Lucas, mas não é dele que falaremos hoje. Desde Luca até o ornitorrinco, o que aconteceu foi que Luca, ao se multiplicar, deixou um descendente com uma nova habilidade que o ajudou a prosperar. Então, Luca evoluiu em outro ser, melhor adaptado e que, por sua vez, deixou um descendente com uma mutação benéfica para que, na prova da seleção natural, ele tirasse nota A. Quando isso aconteceu, esses descendentes mais adaptados por conta de uma mutação aleatória foram tomando lugar de quem não possuía tal característica. Isso é chamado de sucesso reprodutivo. Quem deste modo perdeu espaço aos mais adaptados, eventualmente, entrou em extinção. Agora que ficou claro como as novas espécies surgem, saiba que cada ser com características que ocasionalmente aparecem são classificados pelos cientistas em algo chamado de árvore filogenética. Hoje falaremos de outro amiguinho, o ornitorrinco, um animalzinho semiaquático, ovíparo, carnívoro, que não possui estômago, que são venenosos e que produzem seu veneno a partir do sistema imunológico, expelido por uma glândula localizada próxima à sua pata traseira. Não só essa é uma característica presente nos répteis, como também seu esqueleto com extremidades curtas. Suas patas possuem membranas para o nado e a sua cauda, além de servir como um tipo de leme quando o animalzinho faz aula de natação, ainda se parece muito com a cauda de uma marmota. Seu bico possui milhares de células eletrosensoriais capazes de detectar o campo elétrico gerado por outros seres vivos, sendo capaz de nadar com os olhos, orelhas e nariz fechados, e que também possuem células mecanorreceptoras, que lhe concedem a habilidade de distinguir seres vivos de objetos. O ornitorrinco é um mamífero que não possui mamas ou mamilos. Seu leite sai através de poros de sua pele na região abdominal. Além disso, ele também é agente secreto nas horas vagas. Genética. Um estudo publicado em 2008 por diversos cientistas revelou que o nosso querido amigo possui tais características por conta de um genoma que inclui genes derivados de aves, répteis e mamíferos. Cromossomos sexuais. Os ornitorrincos possuem 10 cromossomos sexuais, característica mais próxima das aves do que dos mamíferos. Agora você se pergunta, como uma coisa dessas pode mesmo acontecer? Bom, como Charles Darwin explica em sua teoria da evolução, uma das artimanhas da natureza é a mutação, que seria aleatoriamente um indivíduo nascer por algum acaso com certa característica e, se ela for bacaninha, a seleção natural se encarregará de ajudá-lo a sobreviver. Quando um indivíduo nasce com uma característica diferente, é a seleção natural quem vai dizer se essa característica ajuda ou atrapalha em sua sobrevivência no meio ao qual o ser está inserido. Por exemplo, se um leão, através de uma obra ao acaso da mutação, nascer com pantufas nas patas ao invés de garras, isso ajudaria a caçar e sobreviver ou o atrapalharia? É óbvio que o atrapalharia. Desse modo, então, ele estaria em desvantagem perante os outros leões. Agora, se o ambiente no qual o leão estivesse inserido fosse uma festa do pijama, esse leão seria, então, o mais apto, e assim seria selecionado naturalmente e prosperaria. Fazendo um paralelo mais real, seria como colocar o leão em um ambiente aquático e querer que ele se adapte a ele. A árvore filogenética é uma representação gráfica que mostra a relação evolutiva entre os organismos, como, por exemplo, o ancestral comum. Ancestral comum é aquele que, através de um processo de mutação,
dá origem a duas ou mais espécies. As extremidades da árvore representam uma espécie e a ramificação representa o ancestral comum. Quanto mais próximo for o ancestral comum da espécie, mais relacionada a espécie é ao ancestral comum. É necessário tomar ciência de como se dá o processo de surgimento de novas espécies, conhecido como especiação. Primeiramente, deve-se ter em mente que trata-se de um artifício lento e gradual da natureza, o qual depende de diversos fatores genéticos, evolutivos, ecológicos e comportamentais. Aqui vemos um exemplo de uma árvore filogenética, mas para falarmos dos ornitorrincos, vou resumir deste modo. Ao observarmos a árvore desde o Luca até o ornitorrinco, com o passar de cada ancestral comum, observamos que nosso último ancestral comum foi se modificando e ganhando habilidades aleatórias, até chegar em nosso mais fascinante animal. Luca, ao adentrar no domínio de eucariota, se tornou um ser vivo com células eucarióticas, ou seja, com um núcleo celular cercado por uma membrana e com várias organelas. No reino Animalia, Luca teria adquirido as características de pluricelulares, eucariontes e heterotróficos, cujas células formam tecidos biológicos, com capacidade de responder ao ambiente que os rodeia ou, em outras palavras, pelos animais. Ao sofrer mais uma mutação, entrou no filo dos cordados, formando um filo de seres vivos baseados em um plano corporal bilateral. Esse filo é definido pelas seguintes características: uma corda dorsal, ou seja, uma haste bastante rígida de cartilagem que se estende ao longo do interior do corpo. Entre os subgrupos dos vertebrados cordados, a corda dorsal é acompanhada ou substituída por vértebras. Em espécies totalmente aquáticas, isso ajuda o animal a nadar flexionando a sua cauda. Um tubo neural, ou seja, o tronco principal da comunicação do sistema nervoso, fendas na faringe, a cauda muscular, que se estende para trás logo após o ânus, e o endóstilo. O endóstilo é um sulco na ventral da parede da faringe. No sistema de alimentação por filtragem, as espécies produzem um muco para coletar partículas de alimento, que as ajuda no transporte de alimentos para o estômago. Neste filo se encontram animais adaptados tanto para meios aquáticos quanto meios aéreos. Mamalia, mais conhecido como mamíferos. Aqui, nosso futuro ornitorrinco entrou na classe em que os animais possuem certas características, como glândulas mamárias, lactação ou amamentação, viviparidade, presença de pelos e entre muitas outras características. Dentre os mamíferos, existe uma subclasse denominada Prototheria, que abriga apenas uma ordem, a Monotremata. Seus únicos representantes conhecidos pertencem à família Ornithorhynchidae, com uma única espécie, Ornithorhynchus anatinos, o ornitorrinco. Tais indivíduos, dotados de pelos e glândulas mamárias, botam ovos, ou seja, são ovíparos. O fato é que a espécie do ornitorrinco, assim como qualquer outro ser vivo atualmente, são resultado de mutações de seu último ancestral comum, que foram capazes de obter sucesso em meio à seleção natural e, assim, evoluir. Conforme o animal sofre mutação e evolui, ele se encaixa em um ramo da árvore filogenética, assim como todos os seres vivos.